Hoje é sexta-feira, dia 13. A boa e velha sexta-feira 13. Esse é o nosso terceiro editorial. E a bruxa ainda tá solta em Brasília. O caso Mauro Cid ainda tá dando o que falar. Pois é, foi preso, foi solto, prisão decretada, prisão revogada. Mas tem uma coisa por trás de tudo isso. O que motivou essa mudança repentina de posicionamento do ministro Alexandre de Moraes? É uma dúvida que fica. Segunda, por que será que mandaram prender o Gilson Machado e levá-lo para penitenciária comum? Pois é, eu acho que já dá para imaginar o motivo e a gente vai debater isso com vocês. Afinal, tem muita coisa para a gente debater, né? Tem a popularidade do Lula que está despencando cada vez mais, tem o PT aceitando que vai perder a MP do IOF, tem a Janja também com a sua popularidade ainda pior do que a do Lula, ainda muito pior do que a do Lula. Enfim, a situação não está nada fácil, né? O Lula com 25% de avaliação positiva só. Tem também o Lula sendo incluído na lista de inimigos de Estado de um país. Tem outro país fazendo nota de repúdio e fechando a embaixada do Brasil nesse país. Ou seja, no campo internacional, a gente está mal, muito mal mesmo. O governo brasileiro, infelizmente, vem envergonhando cada cidadão brasileiro. No caso do Mauro Cid, o Bolsonaro já pediu a anulação da delação premiada do Mauro Cid. E não sem razão, né? Afinal, é estranho ver uma pessoa ser pressionada para fazer a delação. Não faz parte do Estado Democrático de Direito. E aí, né? Foi cumprido o mandado de prisão contra o Gilson Machado. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso com vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal. É muito importante. Afinal, a gente traz informações para vocês sempre com relevância, sempre citando a fonte, sempre se preocupando com a fonte da matéria. Então aqui você não tem riscos, né? E você quer se manter bem informado, este é o canal feito para você, tá bom? Então, aguardo você se inscrevendo, inscrito aqui no canal e se puder também, compartilha, tá bom? Mas bora de informação, que eu sei que você está aqui por isso. Então bora pro nosso chá da tarde com política. É o seguinte, tá dando uma discussão pesada o aumento de imposto do Lula, só aumentando imposto no lombo do coitado brasileiro. O PT aceita perder a medida provisória do IOF e reedita o discurso dos ricos contra pobres. Qual que é a medida do governo agora? Falar que são os ricos que estão lutando contra o Brasil e os ricos querem afetar os pobres e o governo Lula vai defender os pobres. Pois é, só que isso não colou. Depois das redes sociais, ficou fácil entender que o Lula não está defendendo o pobre. Ficou fácil entender que quando aumenta o IOF, aumenta o crédito, aumenta a inflação também. Ficou bem mais fácil você entender que o preço do arroz sobe quando tem mais imposto em cima do empresário. Ou seja, os discursos que o governo fazia antes já não colam mais. Então, até a Globo já anunciou, é um discurso obsoleto, retrógrado, coisa de dinossauro. E não é à toa que a popularidade dele e da Janja está caindo mais do que nunca. Eu tenho que discordar demais dessa matéria. Segundo o Datafolha, 36% das pessoas dizem que Janja atrapalha o governo Lula. 14% acha que ela ajuda o governo Lula. Eu sou totalmente contrário a essa pesquisa. Na minha visão, eu acho em 80% que a Janja ajuda o governo Lula. Ajuda a cair. E isso é bom pra gente. Dei uma de Miriam Leitão. Enquanto ajuda a cair, é bom pra gente. Então, eu acho que a Janja devia falar mais, atuar mais, impactar ainda mais pro governo Lula. Afinal, né? Ela é a camisa 10 da oposição. Outro ponto é a popularidade do Lula, né? Segundo uma pesquisa do IPEC, agora não é o Datafolha, é o IPEC. Apenas 25% avaliam o governo positivamente.
55% desaprovam a forma como o presidente administra o país. E 58% não confiam no Lula. Eu acho que ainda está pouco, né? Mas pesquisas são pesquisas e eu acho que ainda está pouco. E aí a gente vai falar um pouco do plano internacional. Por que a popularidade do Lula é tão baixa? Lula ataca coisas que são valiosas ao brasileiro. Você que é brasileiro, você sentiu orgulho quando Israel foi e ajudou os brasileiros quando teve enchentes? Foi importante, não foi? Agora, o Lula torcendo para Israel se lascar nessa guerra com o Irã? Isso é vergonhoso. Vamos assistir isso no próximo bloco. Olha só essa matéria. Lula é incluído em site ucraniano que lista inimigos do Estado. Isso aqui é uma matéria do Brasil 247. Site usado por autoridades da Ucrânia acusa o presidente brasileiro de negar direito à autodefesa da Ucrânia e de apoiar regimes agressivos. Olha só isso. É a Ucrânia dizendo que o Lula é apoiador de ditador. Ora. Daqui a pouquinho o TSE vai mandar incluir a Ucrânia no inquérito das fake news. Vai aplicar multa. O presidente Lula foi incluído no banco de dados do site isso aqui, eu não dou conta de ler estranho não. Mirotroveskis aqui. A plataforma criada por ex-membros do serviço secreto ucraniano para listar pessoas classificadas como, abre aspas, o que o Lula é? O que o Lula é? Repete comigo. Ameaça à segurança nacional da Ucrânia. Mas eu acho que não é só da Ucrânia, não. Acho que do Brasil é muito mais. Também foram listados o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, e o líder bósnio Milorad Dodik. Ora, cara, eu lembro, e eu vou ter que lembrar isso milhares de vezes para vocês, quando o pessoal da UOL, o Jamil Chad, ficou todo orgulhoso. Por quê? Porque o Itamaraty boicotava o Bolsonaro envergonhava o Brasil fora daqui, então todas as agendas bilaterais, eles sabotavam o Bolsonaro. Pois é, o STF não investigou ninguém desses caras, não, tá tudo bem. O problema é o Bolsonaro mesmo. Agora, o governo Lula vem envergonhando o Brasil em todos os sentidos. Todos os sentidos. No campo internacional, então, o Brasil nunca teve tão mal visto quanto agora. É um site feito por representantes, né, da Ucrânia, dizendo que o Lula é um perigo. É um perigo. Olha essa outra aqui. Após a condenação pró-Irã, o Lula fez uma nota pró-Irã. Para você ter noção. Israel fecha a embaixada em Brasília e a crise diplomática se aprofunda. Não é Israel que se afasta do Brasil, é o Brasil que se afasta da história. Após a condenação unilateral do governo Lula contra os ataques israelenses, e sem uma só palavra sobre o regime terrorista iraniano, Israel anunciou o fechamento de sua embaixada em Brasília e a suspensão da atividade diplomática em vários países. Israel age para impedir que o maior financiador do terrorismo obtenha uma bomba atômica. Quando a diplomacia fecha os olhos para o terror e aponta o dedo para quem resiste, ela já escolheu de que lado está. E não é do lado da justiça. Que vergonha de ser brasileiro. Ou melhor, de ser brasileiro e ter um representante do Brasil nesse nível. Só para fechar aqui esse assunto, vamos ouvir o Ivan Kleber, né, dando aqui um depoimento sobre o governo do Brasil condenando o ataque de Israel ao Irã. Vergonha. O governo brasileiro condenou o ataque israelense contra o Irã. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou o seguinte, abre aspas, o governo brasileiro expressa firme condenação e acompanha com forte preocupação a ofensiva aérea israelense lançada na última madrugada contra o Irã, em clara violação à soberania desse país e ao direito internacional, fecha aspas. A nota, na íntegra, os senhores encontram na descrição aqui mesmo deste vídeo. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e se os senhores estão gostando e acompanhando aqui a cobertura desta crise, desta guerra, melhor dizendo, entre Israel e Irã, eu peço que compartilhem o meu perfil e também os vídeos aqui publicados, tá certo?
Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é sexta-feira, dia 13 de junho de 2025. Muito obrigado pela audiência. Vamos lá, pessoal, a gente precisa entender um pouco mais o que está acontecendo. É o governo Lula fazendo uma nota dizendo que Israel viola a soberania do Irã. O Irã ameaçou criar bombas atômicas. É o que é alertado por Israel para destruir Israel. Há anos o Irã ataca Israel. Há anos fazem notas dizendo que vão acabar com o Estado israelense. O Netanyahu ele foi muito claro. Disse que os judeus já foram vítimas dos nazistas uma vez. Mas dessa vez eles não vão ficar calados e não vão aceitar isso mais uma vez. E deram a devida resposta. Agora, a única pergunta que eu deixo aqui para vocês é, neste caso, vocês acham que Israel tem o direito a defender-se e está fazendo o certo contra o Irã? Ou você acha que Israel não deveria agir contra o Irã? Eu torço por Israel. Vamos lá, pessoal. Outro ponto também que nós vamos falar agora é sobre as provas bombásticas que a Veja apresentou, da fala do Mauro Cid, que argumentam que o Mauro Cid está sendo coagido para poder falar contra o Bolsonaro. É algo gritante, não é a primeira vez que provas do use a criatividade são expostas. Matéria do jornal Metrópolis. Bolsonaro, 2 pontos. Trama golpista é farsa e a delação de Cid deve ser anulada. O ex-presidente cita reportagem veiculada por revista, que insinua que ex-ajudante de ordens teria mentido ao STF para obter a delação premiada. 3 dias após esclarecimentos ao STF, como réu na ação penal, que apura a suposta tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a atacar o que se chama de trama golpista. Para ele, tudo não passa de uma farsa e perseguição. Abre aspas. É uma caça às bruxas, contra mim e contra os milhões de brasileiros que eu represento. Um processo movido por vingança, não por verdade, afirmou Bolsonaro. Pois é. E aí, nesse mesmo time, vem uma decisão prendendo um ex-ministro do Bolsonaro, o Gilson Machado. Olha só, que coisa esquisita. Segundo o que eles disseram, o Gilson Machado, que não é investigado por nada, teria articulado para dar possibilidade que o Mauro Cid pudesse fugir. Ou seja, tentando conseguir um passaporte português para o Mauro Cid. Mas ora bolas. Teria uma hipótese de fuga? Tinha falas sobre fuga? Tinha trocas de mensagem sobre fuga? Não. Não. E o cara que poderia ter fugido, o Mauro Cid, teve ordem de prisão? Teve, mas foi revogado imediatamente. Já o Gilson Machado foi parar atrás das grades. A PF cumpre o mandato de prisão de Gilson Machado. Ex-ministro do Turismo de Bolsonaro teria ajudado o tenente-coronel Mauro Cid a obter um passaporte no consulado de Portugal em Recife. A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira o ex-ministro do Turismo de Jair Bolsonaro, o Gilson Machado. Segundo fontes próximas, ele é investigado sob a suspeita de tentar obter um passaporte português no seu consulado de Portugal em Recife, para o ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid, em maio de 2025. Na terça-feira, a Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de um inquérito para investigar Machado. Segundo o órgão, uma investigação da PF teria encontrado no celular de Cid arquivos que mostrariam uma tentativa anterior de obtenção da cidadania portuguesa em janeiro de 2023. Não. Não pirem. O Mauro Cid tentou, em janeiro de 2023, antes de toda essa bomba estourar no colo do Mauro Cid, que não sei se você lembra, essa bomba caiu no colo do Mauro Cid por causa de cartão de vacina. Foi um verdadeiro fishing expedition. Falando de cartão de vacina, prenderam celulares. Em janeiro de 2023, Mauro Cid tentou tirar a cidadania portuguesa. Ótimo. Agora, o Gilson Machado foi à Embaixada de Portugal. E aí, presume-se, embora não tenha nenhuma mensagem, é o que a matéria diz, de troca de mensagem entre Gilson Machado
e o Mauro Cid, presume-se que era para facilitar o que aconteceu lá em janeiro de 2023. Nem se sabe se uma coisa tem a ver com a outra. Olha o tamanho disso aqui. Tá? É absurdo. O que o ministro Alexandre de Moraes fez? Determinou a prisão do Gilson Machado. E do Mauro Cid? Afinal, quem fugiria era o Mauro Cid. O que aconteceu? Moraes determina a prisão do Mauro Cid. Também. Mas revoga em poucos minutos depois. Meu amigo, o que aconteceu? A PF foi até a casa do Mauro Cid para prendê-lo. Na hora que ela chegou lá, já tinha revogação da prisão pelo próprio Alexandre de Moraes. Ninguém sabe o porquê. Não tinha motivação nem na revogação da prisão e nem na prisão. Matéria do UOL. A investigação da Polícia Federal mostrou que o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, tentou obter um passaporte de Portugal para Mauro Cid. Hoje pela manhã, Cid depôs a PF por cerca de 2h30 sobre o caso. Ele foi liberado e teve o acordo de delação mantido. Olha que bonitinho. O Cid, nas trocas de mensagem, acusa que ele foi coagido, ele mentiu. Tá nítido que ele mentiu. As provas estão na revista Veja, mas foi mantido o acordo de delação e aí não quiseram prendê-lo. A princípio, a tentativa de obter o passaporte europeu foi interpretada pelas autoridades como um plano para fugir. Interpretação. Mera interpretação. E atrapalhar o andamento do inquérito da trama golpista em curso no STF. Machado foi preso hoje na casa dele, em Pernambuco. Gente, eles interpretaram que a ida do Gilson Machado lá era para facilitar para o Mauro Cid fugir. Né? O advogado Mauro Cid se manifestou e disse, não, o pedido de prisão do Mauro Cid foi equívoco do Alexandre de Moraes, ele emitiu errado. E aí depois ele já revogou o pedido de prisão. Está circulando uma fofoca que eu não acredito, de que militares teriam pressionado, né, o próprio ministro Alexandre de Moraes, porque teria feito coação em cima de um militar de alta patente, que é o Mauro Cid. Não acredito. Em momento algum eu acredito que os militares estão um pouco se lixando, ou para Braga Neto, nem com a sua própria reputação mais. Se é que ainda tem. Então eu duvido muito disso, né? E aí, é óbvio, né? A questão da segurança jurídica no Brasil, olha só. Há uma lenda de que o Brasil tem insegurança jurídica. É uma fala do Luiz Roberto Barroso, ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Será que tem insegurança jurídica no Brasil? Olha as duas matérias, uma 15 minutos depois da outra. Agora, breaking news, Mauro Cid é preso. 15 minutos depois, agora, STF revoga prisão de Mauro Cid. É o que o Brasil se tornou. O que acontece? O advogado de Bolsonaro vai articular agora pedindo, né, a revogação da prisão da delação do Mauro Cid. Da delação. Mentiu, omitiu, esqueceu. Vamos explorar tudo isso, diz o advogado de Bolsonaro sobre as falas de Mauro Cid. O ex-presidente Jair Bolsonaro será o sexto a falar, né, isso aqui, depois, né, das falas ali do Mauro Cid. E aí veio a Bárbara do Titolizei, que eu achei muito interessante o posicionamento dela. O Gilson Machado foi preso por risco de fuga, sendo que ele não é investigado em nada? Por favor. Caiu a delação do Mauro Cid, e o que parece é que agora eles estão atrás de outra delação. Não importa qualquer questão de legalidade, não importa, né, o que a lei diz, importa o objetivo que eles querem. A grande realidade dos fatos é que todo mundo está falando agora que eles vão pressionar o Gilson Machado de todas as formas para propor uma delação para reforçar a delação do Mauro Cid. Eles tentaram fazer isso com o Felipe Martins e não conseguiram. Agora acharam uma brecha para tentar a mesma coisa com o Gilson Machado. Escuta essa matéria da CNN, por Bruno Zambelli, que publicou. Surreal. Gilson Machado será levado para o presídio comum. Trazendo uma atualização, Gustavo Uribe, aqui sobre o Gilson Machado, portanto, ex-ministro do Turismo, ele já passou pela audiência de custódia, por lá teve a prisão decretada, mantida, estava há poucos minutos indo em direção ao IML, na sequência vai para o presídio de Abreu em Lima, o Cotel.
em Pernambuco. Portanto, está aí a informação atualizada, mantida a prisão de Gilson Machado. Vamos jogar para ele, Jonas Maia, Uribe, para a gente poder entender o que está acontecendo na Polícia Federal nesse momento, com depoimento ainda de Mauro Cid. Trazendo uma atualização, Gustavo Uribe. Isso, pessoal. Então, olha só. Ficou nítido, né? Ficou claro que o Mauro Cid não fugiu. A delação dele, embora tenha mentido, não foi anulada. E que agora, por interpretação da PGR e da PF, o Gilson Machado foi preso. O Infomoney também trouxe a matéria. A delação de Mauro Cid pode ser anulada após indícios de mentira no STF. Não é que pode, ela deve ser anulada. Se tem uma das condições de existência da delação premiada, é que o réu não minta. Uma vez constatada a mentira, é condição sine qua non, ou seja, uma condição que não se pode mudar. A delação deve ser anulada. Então, resumindo, prenderam Cid, soltaram Cid. Imediato, né? Nem chegou a ser preso. O cara que poderia ter ajudado a fuga foi preso. O que ia fugir não foi preso. Mesmo tendo mentido, tendo de tudo para ser preso. E agora, o Gilson Machado foi levado para o presídio comum. Alguém tem dúvidas que é o mesmo caso do Felipe Martins? Sim ou não? Vamos lá, pessoal. Você que espera um desfecho da fraude do INSS, dá uma olhada nisso aqui. Investigados apostam em tese do STJ para anular casos da farra do INSS. Advogados de investigados pela farra do INSS revelada pelo Metrópolis apostam em uma decisão da terceira sessão do Tribunal de Justiça para anular os inquéritos que apuram os descontos indevidos contra os aposentados e pensionistas. Em maio, a terceira sessão do STJ decidiu que a polícia e o Ministério Público não podem solicitar diretamente, sem autorização prévia da Justiça, relatórios de inteligência financeira, os RIFs, ao Conselho de Controle de Atividade Financeira, o COAF. Então, a Justiça anulou o relatório do COAF que mostra as movimentações atípicas de sindicatos para advogados, de sindicatos para políticos, de sindicatos para figuras, né, que dizem que até o judiciário pode estar envolvido nesses bilhões que foram da fraude e da farra do INSS contra os aposentados. Pois é, meu amigo. Não tá para brincadeira, não. Não tá para brincadeira, não. O Brasil tá numa fase, né, uma fase tão absurda, mas tão complicada, que, assim, fica até difícil você ver uma luz no fim do túnel. Mas uma coisa é certa, desistir não é uma opção. Vamos para o próximo bloco agora, vamos falar da decisão do STF de regulamentar as redes sociais e o Google se manifestou contra isso. Pois é, pessoal, como eu tinha dito para vocês, o Google defende regras claras e teme uma censura com a decisão do STF. Só para que você possa ter noção, existiam regras claras no Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet teve um debate público muito amplo, levaram anos a ser aprovados, onde teve o debate da sociedade. O debate, né, tiveram audiências públicas para isso. Teve o debate na Câmara dos Deputados, o assunto foi tão bem explorado e debatido que depois de anos chegou-se a um consenso e foi aprovado em Câmara, representantes do povo, Senado, representantes do Estado e sancionado pelo presidente da República, eleito democraticamente pelo povo. Com regras claras, seguindo os ditames e os preceitos da Constituição Federal. Depois vem ministros que nunca receberam um voto, que não participaram das audiências públicas, revogam e deixam um limbo em aberto. O que pode ser censurado ou não a partir de agora? O Google defende regras claras para a retirada de conteúdo das redes sociais, sem autorização judicial. A empresa
Teme que as mudanças no artigo 19 do Marco Civil da Internet e a responsabilização das Big Techs após a decisão do STF se transforme em, abre aspas, censura. Nessa quinta-feira, os ministros do Supremo formaram a maioria para responsabilizar as plataformas por conteúdos publicados por usuários. Segundo eles, as plataformas, as redes sociais se tornaram um antro de fake news. Mas peraí. Só as mídias não serão responsabilizadas? Peraí. O stream, né, o mainstream dos jornais, esses não serão censurados ao espalharem fake news? Deixa eu trazer um caso para você que não tem muito a ver com política, não, mas serve pra gente mostrar um pouquinho. Olha que matéria maravilhosa. Isso aqui enaltece, né? O governo Lula. Enaltece a educação do governo Lula, as atuações do governo. Brasileira de 22 anos será a primeira mulher do país a ir ao espaço em missão privada. Laísa Peixoto integrará o voo inaugural do Titan Space, previsto para 2029. Olha isso. Só que deixa eu te contar uma coisa. Descobriram que não era bem assim, não. A brasileira que diz ser astronauta, isso aqui ficou vinculado por dias, né? A brasileira que diz ser astronauta e que fará a missão espacial, empresa privada não tem licença. E a NASA negou vínculo com a jovem. Ou seja, era fake news. E adivinha? A imprensa tratou dessa fake news, falou dessa fake news, falou à vontade disso. O Igor B. Vilacqua, ele postou um vídeo falando sobre este caso. Sabe quem desvendou essa fake news? Um influenciador do YouTube. Para vocês verem como são as coisas. Agora, a primeira mulher brasileira a viajar para o espaço. Laísa Peixoto, de 22 anos, será a primeira brasileira a ir ao espaço como astronauta de carreira. Você sabe que o Brasil vai ter a primeira astronauta brasileira a participar de uma missão espacial. A Laísa Peixoto vai ser a primeira brasileira a ir para o espaço. Na semana passada, vários veículos da mídia brasileira anunciaram a incrível história da primeira astronauta brasileira a conhecer o espaço. Laísa Peixoto, uma mineira de 22 anos, postou em seu Instagram que estava indo para o espaço, I'm going to space. Usando uma roupinha da NASA, ela informou que tinha sido selecionada para se tornar uma astronauta de carreira. Falou assim: sou oficialmente astronauta da turma de 2025 e farei parte do voo inaugural da empresa Titan Space. Rapidamente, toda a mídia brasileira começou a repercutir o caso como se fosse verdade, porque infelizmente no Brasil o papel de jornalista hoje é fazer militância política, conferir fonte é secundário. Até que 5 dias atrás, um canal do YouTube chamado Space Orbit parabéns pro canal Space Orbit aí, tá? Publicou um vídeo dizendo a estranha história de Laísa Peixoto, a suposta primeira astronauta brasileira. A empresa que levaria a menina para o espaço não é listada pela NASA, só é referenciada praticamente por portais de notícias brasileiros, sitezinho chulé, lembrou meu tempo de internet de escada. Vamos para o espaço em 2029 e não tem um veículo de lançamento, um protótipo, não tem nada. Os portais de notícia aumentavam dizendo que ela era a primeira brasileira a liderar a missão da NASA no espaço, afirmando que ela comandava uma equipe na NASA, até que finalmente ontem a NASA negou essa história. Ela não liderou nenhum projeto na NASA e não faz parte nem dos astronautas da agência. O que ela participou foi um Space Camp na NASA, que é um programa para estudantes e crianças conhecerem, tipo, a vivência de um astronauta. Um programa legal pra caramba, diga-se de passagem, eu mesmo gostaria muito de participar, mas dura 6 dias, cara, não vai formar um astronauta. Em defesa, a Laísa disse que nunca falou que fez parte da NASA, mas assim, a imprensa foi mentindo e ela foi deixando. E não deixa de ser engraçado nesse contexto que várias das fotos dela tem aqui um logotipo da NASA. Mas sabe o que é o mais preocupante dessa história? É que precisou um blogueiro independente conferir as fontes, enquanto os jornalistas do Brasil só repassaram a fake news. Essa é a credibilidade dos guardiões da verdade. Aqueles que, para muitos brasileiros, é a única fonte de informação. Esse caso foi exposto, mas imagina todos os outros que simplesmente todo mundo acredita, até para assuntos mais sérios. Se você, assim como eu, entende a importância de se manter bem informado, mas já perdeu a confiança na mídia tradicional, não esquece de curtir o vídeo e seguir aqui esse perfil. Parabéns aqui, tá? É Igor B. Vilacqua, o dono desse perfil aqui, e parece que chama Pedro Palota, o cara do perfil que divulgou esse caso. Aí, dá para vocês perceberem um pouquinho, né, o discurso sobre fake news, né? O porquê que eles falam tanto dessas fake news, do porquê as redes sociais são mauzonas. Que a gente conta a verdade. É complicado isso, né? E aí, a Gazeta do Povo também fez uma publicação de uma matéria onde ela discutiu aqui, né, no programa Entre Linhas. Mas e aí, meu pequeno gafanhoto? Como é que fica essa situação? Porque se a gente parar para observar, hoje, o tribunal
tá mandando. Uma coisa que era para ser do Congresso. Escuta só. Resumo, portanto, o modelo chinês substitui a liberdade de expressão por uma liberdade condicional que só existe na medida em que não desafia o poder do Estado. É um sistema onde o direito de falar está subordinado à responsabilidade de não desestabilizar. Trata-se, em última instância, de um modelo autoritário de comunicação. Pois esse, Mari, é o modelo que o Supremo Tribunal Federal e o governo do PT querem implementar no Brasil, ou seja, a morte da liberdade de expressão dos brasileiros. É extremamente perigoso e o que a gente espera nesse momento é que o parlamento venha reagir a esse modelo regulatório que o STF quer impor por meio de uma rede social, de uma decisão judicial. Isso é extremamente perigoso. A liberdade de expressão dos cidadãos brasileiros que já estava em risco e sob forte ataque desde a instalação do inquérito das fake news, no dia 14 de março de 2019, quando o ministro Dias Toffoli, por meio de uma portaria, instaurou o inquérito das fake news e designou o ministro Alexandre de Moraes como relator desse caso, e o ministro Alexandre de Moraes veio censurando brasileiros desde então, o que eles querem fazer agora é criar e transformar o que estava sendo a prática no inquérito das fake news no modelo regulatório a ser implementado e no novo regime jurídico de censura a ser instalado no nosso país. Esse modelo que fere de morte o artigo 5º da Constituição, que proclama a liberdade de expressão dos brasileiros como um direito fundamental, e o artigo 220, que consagra a liberdade de imprensa, a liberdade de informação e que proíbe todo e qualquer tipo de censura no nosso país. Então, essa decisão judicial do Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos é a decisão mais grave, pois ela fere de morte a liberdade mais fundamental do regime democrático, que é a liberdade de expressão, e, portanto, essa decisão é extremamente alarmante, preocupante e tem que acender o sinal vermelho para todos os deputados federais e senadores do Brasil, para que eles tomem uma atitude e venham a consagrar, então, o artigo 19, que foi considerado inconstitucional pelo Supremo, como texto constitucional do Brasil. Eles façam um novo parágrafo no artigo 220 da Constituição dizendo e transformando o artigo 19 em artigo constitucional. Pronto. Resolveu o problema. Coloque as regras, transforme isso em texto constitucional e resolvam essa palhaçada. É simples assim. Está passando da hora do Congresso Nacional agir também. É um Congresso, infelizmente hoje, omisso. É um Congresso, infelizmente hoje, que se entregou os pontos. Está na hora de pegar o artigo 19, que o STF acabou de considerar inconstitucional, e torná-lo constitucional. E aí acaba a brincadeira. Tá certo? Obrigado, pessoal. Tamo junto. Desculpem um atraso hoje do vídeo. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais um editorial para vocês. Grande abraço.